Ella só queria encontrar um lar e um amor verdadeiro. No entanto, assim que chegou, foi rejeitada apenas por causa da cor de sua pele. Ninguém esperava que, bem naquele lugar aparentemente cruel, homem veria a luz nela e mudaria sua vida para sempre. Uma noiva por correspondência negra foi rejeitada por sua cor, até que tudo mudou quando um fazendeiro milionário a viu como sua combinação perfeita. Voce Amara Wilson, o homem engoliu em seco, seu rosto empalidecendo como se tivesse visto um fantasma em plena luz do dia. Isso não vai dar certo. Voce não mencionou que era negra. Amara terminou a frase que Harold Pierce não conseguiu pronunciar, seu coração afundando enquanto ela estava na plataforma da estação. O chapéu delicado que ela havia comprado especialmente para este momento agora parecendo um detalhe ridículo em meio a humilhação. 3 semanas de viagem, 6 meses de cartas apaixonadas. Um baucheio de esperanças e a promessa de um novo começo longe da discriminação da cidade grande. Tudo isso desmoronou em segundos no momento em que Harold finalmente a viu. Em suas cartas, Voce escreveu tão bem. Eu imaginei, ele gaguejou dando um passo para trás, o buquê de flores murchando visivelmente em sua mão suada. Voce não poderia ter me avisado. Amara respirou fundo, reunindo cada gota de dignidade que lhe restava. Avisar o que exatamente, que minha pele é tão escura quanto a noite, mas meus sentimentos são tão reais quanto os seus. Voce nunca perguntou. Harold olhou em volta nervosamente, notando os olhares curiosos de passageiros e funcionários da estação. Na pequena cidade de Riverbrook, uma mulher negra bem vestida já estava chamando a atenção. Uma mulher negra sendo publicamente rejeitada por um homem branco criava um espetáculo irresistível. Voce tem que entender minha posição, a comunidade aqui, meus negócios, ele murmurou, dando outro passo para trás. Posso pagar sua passagem de volta. Voce parece educada, tenho certeza de que vai entender. Amara sentiu um arrepio na espinha, não de tristeza, mas de uma raiva controlada que fervilhava silenciosamente. Em suas cartas, Harold havia escrito sobre o coração solitário de um viúvo de 45 anos que ansiava por companhia, compreensão e uma nova chance no amor. Em nenhum momento ele mencionou que este coração tinha uma preferência de cor. Gastei todas as minhas economias para chegar aqui. Ela disse, sua voz firme a pesar do tremor interior. Não tenho para onde voltar. Harold enfiou a mão no bolso e tirou algumas notas amassadas. Isso deve cobrir um lugar para ficar por alguns dias até Voce resolver as coisas. Foi então que uma voz grave cortou o ar tenso como um trovão em um dia claro. Essa é sua solução, Pierce. Jogar dinheiro no problema e esperar que ele desapareça, como sempre acontece. Um homem alto apareceu atrás de Harold, seus olhos penetrantes fixos no comerciante que agora parecia encolher de tamanho. Ele estava vestido com roupas simples mas visivelmente caras, o tipo de simplicidade que só os verdadeiramente ricos podem se permitir exhibir. Seu rosto bronzeado denunciava uma vida passada ao ar livre, mas sua postura exalava autoridade inquestionável. Isso não é da sua conta, Maxwell. Harold respondeu, mas sua voz traía sua incerteza. Torna-se da minha conta quando vejo um homem que conheço há 15 anos se comportar como um covarde. O homem chamado Maxwell virou-se para Amara, seu olhar suavizando ligeiramente. Senhorita, permita-me apresentar-me, Alexander Maxwell. Tenho uma propriedade nos arredores da cidade. Amara assentiu rigidamente, desconfiada. Por experiencia, ella sabía que a gentileza de extraños geralmente vinha como un preco oculto, se me permite a osadía, Alexander continuó. Ofrezco-le alojamiento en minha casa até que decida su próximo curso de acao. Temos cuartos de hóspedes que raramente são usados, e minha governanta ficaria encantada em ter companhia. Harold engasgou visivelmente com a oferta. Maxwell, Voce não pode estar falando sério. O que as pessoas vão dizer? Alexander sorriu sorriso frio que não atingiu seus olhos. As mesmas pessoas que fazem negócios comigo todos os dias, as mesmas pessoas que dependem da minha terra para seu sustento. Estou curioso para ouvir o que elas diriam. Harold empalideceu ainda mais, entendendo a mensagem implícita. Alexander Maxwell não era apenas um fazendeiro. Ele era o fazendeiro, dono de metade das terras produtivas da região. O que ninguém naquela estação podia adivinhar era que, enquanto Amara hesitava entre o orgulho ferido e a necessidade prática, ela carregava consigo não apenas um balde de roupas, mas também um segredo que mudaria para sempre o equilíbrio de poder naquela pequena comunidade.
segredo que faria Harold Pierce lamentar amargamente o dia em que decidiu que a cor da pele determinava o valor de uma pessoa. A propriedade Maxwell Now era apenas uma fazenda nos arredores, como seu proprietário a havia descrito modestamente. Era uma imponente mansão vitoriana cercada por hectares de plantacoes prósperas e pastagens exuberantes, onde cavalos puro sangue pastavam pacificamente, enquanto a carruagem de Alexander passava pelos portões ornamentados. Amara sentiu-se simultaneamente impressionada e desconfiada. As pessoas a que não estavam acostumadas com as diferenças, Alexander explicou enquanto apontava para a casa principal. Riverbrook foi fundada por famílias tradicionais que convenientemente permaneceram presas ao passado. Harold Pierce é apenas sintoma de uma doença mais profunda. A governanta Sarah Foster, uma mulher de meia idade com olhos quentes e postura rígida, cumprimentou Amara com cortesia profissional. Se ela se surpreendeu com a presença de uma convidada negra, não demonstrou. Preparei o quarto azul, aquele com a melhor vista para o jardim. Ela disse, conduzindo Amara por corredores decorados com pinturas e antiguidades inestimáveis. No jantar daquela noite, servido na imponente sala de jantar, Alexander explicou sua história. Filho de um banqueiro do norte e de uma professora que havia abracado as causas abolicionistas, ele havia herdado não apenas uma fortuna, mas também princípios estritos sobre igualdade. Quando ele se mudou para Riverbrook 15 anos antes, ele havia sido considerado excêntrico, rico demais para ser ostracizado, mas diferente demais para ser completamente aceito. E qual é a sua história, senhorita Wilson? Ele finalmente perguntou, depois de descrever os negócios que dirigia. Suas cartas devem ter impressionado Harold para que ele fizesse convite tão formal. Amara hesitou, mas algo sobre a maneira direta de Alexander inspirou confiança. Eu sou professora, eu era professora em Boston. Eu ensinava literatura e história em uma escola para meninas de cor. Quando a escola fechou por falta de fundos, percebi que precisava recomeçar em outro lugar. O que Amara não mencionou foi a verdadeira razão por trás de suas cartas. A inesperada herança de seu avô, homem que passou toda a vida como mordomo para uma família rica. Uma herança que incluía não apenas moedas de ouro cuidadosamente guardadas, mas também documentos antigos que poderiam mudar o destino de certas terras na região de Riverbrook, documentos que ela havia escondido em fundo falso de sua mala. Nos dias que se seguiram, Alexander deu a Amara algo raro, espaço para pensar. A biblioteca da mansão era tesouro de conhecimento. Ela mergulhou em livros sobre história local, geografia e as leis da região. Quando perguntada sobre seus interesses, ela simplesmente sorria e dizia que estava ampliando seus horizontes. Uma semana após sua chegada, a notícia de sua presença havia se espalhado por toda a pequena cidade. As visitas a mansão Maxwell aumentaram repentinamente. Vizinhos curiosos, esposas de comerciantes, até mesmo o reverendo local, todos de repente se lembrando de asuntos urgentes para discutir con Alexander. Basta olhar para isso, Alexander murmurou durante a chá da tarde, depois que uma delegação particularmente obvia havia partido. Voce se tornou a atracar o local sem nem mesmo pôr os pés na cidade. Amara sorriu amargamente. Eu sempre fui uma atracao, Sir Maxwell. A diferença é que agora eu tenho uma xícara de chá de porcelana na mão enquanto estou sendo observada. Foi durante uma dessas visitas que Harold Pierce finalmente criou coragem para aparecer. Ele chegou sem avisar, chapo na mão. Seu rosto uma máscara de falsa preocupação. Maxwell, ele cumprimentou nervosamente. Eu só vim ver se a senhorita Wilson está confortável. Absolutamente encantada, Alexander respondeu secamente. Porque você não pergunta a ela pessoalmente? O rosto de Harold empalideció quando Amara entrou na sala, vestindo dos vestidos elegantes que Asra. Foster havia ajustado para ela, não mais a mulher exausta e humilhada da estação, mas uma dama que se movia com confiança e propósito. Sr. Pierce, ela o cumprimentou friamente. Que surpresa inesperada. Senhorita Wilson, Harold mexeu no chapéu em suas mãos. Eu vim isto e a comunidade está preocupada. Como meu bem-estar, que gentileza deles. Como a sua situação, Harold olhou para Alexander. Não é apropriado para uma mulher solteira permanecer na residência de homem solteiro, especialmente quando ela é negra. Alexander terminou, sua voz perigosamente suave. Continuou Pierce. Estou curioso para ouvir como você pretende terminar essa frase. Harold engoliu em seco.
O comité da igreja está considerando opções para ajudá-la a retornar a Boston. Uma coleta está sendo organizada. Amara sorriu o tipo de sorriso que não atingia seus olhos. Que generoso, mas temo que meus planos tenham mudado. Pretendo permanecer em Riverbrook indefinidamente. Os olhos de Harold se arregalaram. Isso é impossível. Voce não conhece ninguém aqui. Não tem emprego, nem família. Eu tenho emprego. Amara respondeu calmamente. Oh, sir. Maxwell gentilmente me ofereceu o cargo de bibliotecaria em sua propriedade. Aparentemente, guerracos de Maxwell acumularán libros sem nunca organizá-los adequadamente. Harold olhou para Alexander com uma mistura de choque e raiva mal contida. Você não pode estar falando sério. Alexander encolheu os ombros. Nunca estive tão sério. A senhorita Wilson é educada e competente. Minha biblioteca nunca esteve em melhores mãos. O que Harold não percebeu enquanto ele tropecava em protestos cada vez mais fracos era o verdadeiro significado daquele trabalho. A biblioteca Maxwell não continha apenas clássicos da literatura, ela também abrigava registros de terras, documentos legais e a história completa da região, incluindo detalhes que muitas famílias tradicionais prefeririam manter enterrados. Quando Harold finalmente partiu, derrotado e furioso, Alexander observou da janela enquanto ele se apressava pelo jardim. Ele tentara dificultar sua vida, ele comentou. A pequena humilhação que você infligiu ao ego dele hoje não será esquecida. Amara sentiu uma nova determinação brilhando em seus olhos. Deixe-o tentar, enquanto ele estiver ocupado espalhando rumores mesquinhos, estarei cavando muito mais fundo do que ele jamais imaginou. O que Harold Pierce não podia saber, o que ninguém em Riverbrook podia adivinhar, era que as horas que Amara passava na biblioteca tinham propósito muito específico. Em meio a documentos amarelados e registros empoeirados, ela estava começando a montar quebra-cabeça que revelaria uma verdade incômoda. As famílias fundadoras tradicionais de Riverbrook, incluindo os Pierces, haviam construído suas fortunas em terras que não lhes pertenciam de direito, e enquanto a sociedade local estava em alvoroço com rumores sobre a mulher de cor que estava na mansão Maxwell, Amara estava silenciosamente preparando o cenário para uma revelação que abalaria a comunidade em suas raízes. 2 semanas depois, o pequeno salão da prefeitura de Riverbrook estava lotado. Chamado de emergência havia reunido as famílias fundadoras, comerciantes locais e fazendeiros de toda a região. No centro da comoção, Harold Pierce gesticulava descontroladamente, seu rosto vermelho de indignação. É ultraje. Maxwell está desafiando abertamente nossas tradições ao manter aquela mulher em sua propriedade. Famílias decentes estão preocupadas com rumores de comportamento inapropriado. Enquanto murmúrios de concordância se espalhavam pela sala, as portas se abriram. Alexander Maxwell entrou calmamente, seguido por Amara Wilson, que caminhava com a dignidade de uma rainha. Silêncio incômodo pairou sobre a sala. Agradeço o convite, Alexander disse, sua voz firme, alcançando todos os cantos do salão. Embora eu deva corrigir mal-entendido, a senhorita Wilson não está aqui como minha convidada, mas como representante legal de assunto que les diz respeito profundamente. Harold riu nervosamente. Representante legal? Uma mulher de cor sem educação ou autoridade? Maxwell, você perdeu completamente a cabeça? Amara abriu sua pasta metodicamente. Na verdade, Sr. Pierce, além de ser uma professora certificada, tenho procuração legal como descendente direta de Joseph Freeman. O nome soou como raio no salão silencioso. Os rostos mais velhos empalideceram visivelmente. Joseph Freeman não existe, Harold retrucou rapidamente. Ele é uma lenda urbana. Curioso, Amara respondeu retirando documentos amarelados de sua pasta, porque tenho aqui as escrituras originais assinadas pelo governador em 1866, concedendo a Joseph Freeman, meu bisavô e homem libertado após a guerra civil. A terra que hoje constitui aproximadamente 60% de Riverbrook, incluindo sua loja, Sir Pierce. O juiz Thornton ajustou seus óculos para examinar os documentos que Amara agora apresentava. Isso parece autêntico. É uma falsificação. Harold gritou, mas sua voz tremia. Os registros de apoio estão aqui. Amara continuou imperturbável, incluindo o relato de como Joseph Freeman foi forcado a fugir após tentativas de linchamento em 1870 e como as famílias fundadoras dividiram suas terras entre si, formando o que eles chamaram de Comitê de Propriedade de Riverbrook. Alexander então falou.
A Biblioteca Maxwell mantém copias de todos os registros de terras da região. Curioso como a sessão específica de 1870 a 1872 estava faltando até que a senhorita Wilson encontrou referências cruzadas em outros documentos. O reverendo Miller, um homem idoso, curvou a cabeça. Meu pai mencionou essa história. Ele disse que era um pecado profundamente enterrado. Não estamos aqui para punir os descendentes pelos pecados de seus ancestrais. Amara declarou. Estou propondo um acordo, a criação de uma fundação comunitária que beneficie todos os cidadãos de Riverbrook, especialmente para educação e moradias acessíveis. Harold Pierce riu nervosamente. Isso é um absurdo. Ninguém vai acreditar nessa farsa. Foi então que o advogado Jeffries, um respeitado advogado de 3 estados, entrou no salão. Os documentos foram verificados pela Comissão Estadual de Registros Históricos. Eles são autênticos, e tenho o prazer de informá-lo que a ação judicial foi formalmente protocolada. O salão explodiu em vozes elevadas. Em meio à confusão, Harold avancou furiosamente em direção a Amara. Voce planejou isso desde o início, ele sibilou. Era isso que Voce estava escondendo em suas cartas. Amara permaneceu calma. Não, Sr. Pierce, nas cartas eu era apenas uma mulher solitária em busca de companhia. Foi sua rejeição imediata a mim quando Voce me viu que me fez perceber que tipo de homem Voce realmente era. O tipo de homem que julgaria meu bisavô pela mesma razão que Voce me julgou, unicamente por causa da cor de nossa pele. Voce vai nos arruinar, ele murmurou pálido. Não, ela respondeu suavemente. Vou corrigir um erro histórico da maneira mais justa possível para todos. A diferença entre nós, Sir Pierce, é que eu enfrentei discriminação a vida inteira, e ainda assim não desejo que ninguém perca sua casa, nem mesmo Voce. Enquanto Harold Pierce desabava em uma cadeira, derrotado, o Conselho da cidade se retirou para deliberar sobre a proposta de Amara. Alexander se aproximou dela, admiração evidente em seu olhar. Voce poderia ter seguido tudo, ele disse suavemente. E me tornado igual àqueles que roubaram de meu bisavô. Ela respondeu. Justiça não é vingança, Alexander, é restauração. O que ninguém naquela sala podia imaginar, enquanto observavam a mulher que haviam rejeitado e subestimado, era que a verdadeira transformação de Riverbrook estava apenas começando. A mensagem que ecoaria pelos corredores do poder por guerras futuras não seria sobre uma mulher que veio para destruir, mas sobre uma que, mesmo ferida, escolheu reconstruir com dignidade e visão. Enquanto Harold Pierce enfrentava a ruína de sua reputação, Amara Wilson e Alexander Maxwell trocaram um olhar que continha promessas muito além de terras e documentos. Um olhar que falava de um futuro onde pertencer não seria mais uma questão de cor, mas de caráter. 6 meses após aquele encontro histórico na prefeitura, Riverbrook havia se transformado. A Fundação Freeman, estabelecida com fundos recuperados da injustiça histórica, já estava financiando bolsas de estudo para jovens carentes de projetos de melhoria da comunidade. No centro dessa transformação estava Amara, não como uma figura vingativa, mas como uma visionária que enxergava além da dor. A antiga loja de Harold Pierce agora abrigava a primeira biblioteca pública de Riverbrook, ironicamente um lugar onde histórias esquecidas poderiam finalmente ser contadas. O próprio Harold havia deixado a cidade semanas após a revelação, vendendo suas propriedades por uma fração de seu valor e partindo sem se despedir. Corria o boato de que ele estava trabalhando como balconista em uma cidade vizinha, seu orgulho tão diminuído quanto sua conta bancária. Voce poderia tê-lo destruído completamente. Alexander comentou em uma tarde de outono enquanto passeavam pelos jardins de sua propriedade, agora parcialmente convertida em um centro cultural. A maioria das pessoas teria exigido até o último centavo. Amara sorriu, observando as crianças brincando em gramados que antes eram território exclusivo da elite. A vingança teria me dado satisfação por um dia, isso, ela gesticulou para o espaço ao redor, nos dará satisfação por guerracoes. Notícias da herdeira Freeman haviam se espalhado para além de Riverbrook, atraindo jornalistas e historiadores interessados em documentar casos semelhantes de injustiça histórica de terras. Amara recebeu convites para palestrar em universidades, compartilhando não apenas sua história pessoal, mas a metodologia legal que ela havia usado para restabelecer a verdade. Durante um jantar de comemoração no salão principal da mansão Maxwell, agora oficialmente nomeada Casa Freeman Maxwell, após o casamento discreto de seus proprietários, o juiz Thornton levantou seu copo em um brinde inesperado.
A mulher que nos ensinó que a justicia no é apenas un conceito legal, mas uma prática diária, ele declarou, sua voz embargada pela emoção genuína. Quando Amara chegou em nossa cidade, pensamos que sabíamos exatamente como ela era com base apenas em sua aparência. Quellica humilde e necessária aprendemos. Ao seu lado, Martha Webb, agora diretora da nova escola comunitária, assentiu vigorosamente, e pensar que tudo começou como uma rejeição cruel na estação de trem. Alexander pegou a mão de Amara na sua. A melhor decisão que Harold Pierce já tomou foi rejeitá-la. Ele murmurou com um sorriso, embora duvide que ele concorde. Na antiga placa central, onde antes apenas as famílias tradicionais eram celebradas, um novo monumento havia sido erguido. Não uma grande estátua, mas uma simples placa de bronze contando a história de Joseph Freeman e como sua terra injustamente tomada finalmente havia retornado ao seu propósito de servir toda a comunidade. Enquanto a noite caía sobre Riverbrook, Amara observava as luzes da cidade de sua nova varanda. Ela havia chegado como uma estranha rejeitada, uma mulher negra considerada inadequada para pertencer. Agora ela não era apenas aceita, mas respeitada, não por se curvar às expectativas dos outros, mas por se manter firme em seus princípios. Quando Alexander se juntou a ela com 2 xícaras de chá, Amara refletiu sobre a jornada que os havia levado até ali. Sabe o que é irónico? Ela disse. Harold me rejeitou porque não conseguia imaginar compartilhar sua vida com alguém que não se encaixava em sua visão de mundo limitada. No final foi exatamente isso que o destruiu. Enquanto Voce prosperou exatamente por aquilo que ele desprezou, sua força, sua história, sua verdade, Alexander acrescentou. A lição que Riverbrook aprendeu e que ecoaria por Heracles era simples, mas profunda. Quando julgamos alguém com base em características superficiais, não apenas negamos sua humanidade, mas nos cegamos para o valor extraordinário que eles poderiam trazer para nossas vidas. Enquanto Amara Wilson Maxwell observava a lua nascer sobre a cidade que um dia havia rejeitado, ela sabia que a verdadeira vingança nunca havia sido sobre punir Harold Pierce. Era sobre construir algo tão belo, justo e duradouro que sua rejeição se tornaria nada mais do que uma nota de rodapé na história muito maior que estava sendo escrita.